Olá, muito bom dia para você que nos acompanha nesta manhã de quarta-feira. Seja bem-vindo ao Bom Dia Senar Mato Grosso. Semanalmente, nesse nosso encontro, a gente sempre traz aqui instrutores credenciados junto ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural aqui de Mato Grosso, o Senar Mato Grosso, e eles trazem informações sempre muito importantes que podem ser úteis para você, não só apenas aqui do estado de Mato Grosso, mas, é claro, de todas as regiões do país. Aliás, o assunto de hoje é um desses exemplos. Hoje a gente vai falar sobre prevenção e controle do fogo na agricultura nessa época do ano. A gente está chegando aí na metade do ano, na época mais seca do ano em algumas regiões, como aqui em Mato Grosso, por exemplo. É importantíssimo estar atento a essas informações, a como fazer a prevenção para evitar incêndios, evitar que o fogo adentre a sua propriedade e cause estragos maiores. Sobre esse assunto, quem está aqui para falar conosco mais uma vez, Rogério Fernandes da Silva, seja bem-vindo mais uma vez. Ano passado estava aqui com a gente, trazendo um assunto parecido, né, que era a formação, como montar uma brigada de incêndio dentro da propriedade. E agora, Rogério, trazendo mais informações sobre prevenção, a importância nessa época do ano. Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia. Esse assunto ele é bem vasto, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a prevenção e controle do fogo na agricultura, mas para a gente poder entender um pouquinho o que é a prevenção, nós temos que entender o que é o fogo em si. Fogo é um processo químico que libera luz e calor. Para nós termos o fogo, a gente precisa de 3 elementos. O combustível, que é no meio rural, toda aquela vegetação que a gente tem. O comburente, o mais comum que nós temos aí no nosso dia a dia, o próprio oxigênio, e o calor, uma fonte que dá início a este fogo. Os incêndios florestais. O que é um incêndio em si? Um incêndio é um fogo fora de controle. O incêndio florestal é todo o fogo, aquele sem controle, sob uma vegetação, independente de ser cultivada ou nativa. Normalmente, ela pode ser provocada pelo homem ou natural. 95% desses incêndios, eles são provocados pelo homem. 95%? Exatamente. Ou seja, dá para evitar muito aí. Muito, muito. Várias formas a gente tem como fazer essa prevenção, né? A não ser os meios naturais. Exemplo, o raio. Né? E, além disso, nós temos as queimadas. As queimadas, a prática agrícola ou florestal, em que o fogo é utilizado de forma racional, isso é, com o controle da sua intensidade e limitado a uma área pré-determinada, atuando como um fator de produção. Tem que ser autorizado pelos órgãos públicos, principalmente IBAMA e Secretaria do Meio Ambiente, para ser realizada essa queimada, né? E com isso a gente vai realizando as nossas prevenções. Prevenção as medidas, as normas ou atividades destinadas a evitar incêndios florestais. Elas podem ser feitas tanto na educação ambiental, com desenvolvimento de palestras, tanto nas fazendas como nas comunidades, explicando os riscos desses incêndios, culturas que não dependem do uso do fogo, técnicas alternativas desse uso do fogo, rondas que são realizadas por esses órgãos públicos e também podem ser cobrados pelo pessoal das comunidades, as avaliações antecipadas dos fatores de risco. Vamos dar um exemplo numa comunidade rural, verificar quais são aquelas áreas que oferecem risco, principalmente no período de defeso, aquele período onde tem a possibilidade de incêndios florestais, né? E essas prevenções, elas trabalham em duas frentes. Antes de você detalhar, Rogério, deixa eu só fazer um ponto aqui. Quando você fala em prevenção, são medidas preventivas tanto para queima controlada quanto para aquelas naturais ali, aqueles incêndios ali. Então, essa serve esse tipo de prevenção serve para inibir o risco do fogo nessas duas situações. Exatamente. Primeiro, a prevenção, para o incêndio em si, que é o fogo descontrolado, e
Quando for usar o fogo numa queima controlada, essa queima ela tem que ser limitada, ela tem que ser acerada, marcada, que não, esse fogo não vá se perder o controle dele, né? E com todos o pessoal e equipamento especializado. Essa queima tem que ser realizada por pessoas treinadas para esse fim. Não é chegar lá e vou botar fogo. Existem casos assim, chega a ser comum perda de controle da queima? Sim, principalmente quando essa queima é ilegal. A pessoa não faz aquele estudo necessário. Não está preparada para aquilo? Exato, ele não se prepara para aquela queima. Ele não faz o seu aceramento correto e coloca sem controle nenhum esse fogo. Esse fogo antigamente era usado para várias outras coisas, inclusive até pelos povos indígenas para caça. Então, hoje ainda tem algumas culturas que fazem isso e infelizmente acaba se perdendo esse controle. Ou seja, vamos então ficar atento a essas prevenções, essas medidas aqui que você vai detalhar agora. Vamos lá. A prevenção de risco, né? Procura evitar a ocorrência de incêndios florestais, antecipando as tomadas e decisões sobre eventuais ocorrências, atuam diretamente sobre potenciais causas de incêndio. Uma coisa muito importante na propriedade rural, já ter um levantamento das áreas, tá? Inclusive de captação de água, as áreas de risco onde pode ter essa incidência de incêndio, essas pessoas treinadas, né, prontas para realizar principalmente a prevenção e, no caso, estarem prontas para fazer o combate a esses incêndios florestais. Tá? E a prevenção de perigo, que impede a propagação do fogo, exatamente conforme eu tinha dito, com a abertura de aceros. Esses aceros, o que são esses aceros? Os aceros se definem como barreiras naturais ou artificiais, construídas pelo homem, contra esses incêndios. São caminhos parcial ou completamente limpos de vegetação. Eles podem ser construídos de várias formas. Uma delas, o mecanizado, aproveitar a mecanização que a própria fazenda possui e fazer a retirada de todo esse combustível, deixando apenas no solo mineral. Não tendo a condição de usar a mecanização, fazer esse acero manual mesmo, ou até quando o terreno ele não permite a utilização dessa mecanização. Né? Acero químico, existe alguns agentes retardadores de incêndio que pode ser aplicado. E o acero negro, que é a própria utilização do fogo para fazer essa retirada desse material combustível. Ainda com relação ao acero, Rogério, qual seria a orientação, a dica para... Eu sei que muita gente tem dúvida, imagino que tenha dúvida, com relação ao tamanho desse acero, né? Como calcular isso? O tamanho necessário para, de fato, proteger ou prevenir que aconteça um risco maior naquela área. O acero, a gente pode aproveitar ele já os naturais que tem, estradas, rios. Agora, quando você vai construir esse acero, o ideal é que ele seja ali de 3 metros, né, e 6 metros em área APP. Ou o dobro da vegetação, o dobro da altura da vegetação. Exatamente para dar uma segurança e não ter o problema de pular esse fogo. Perfeito. Podemos seguir para a próxima tela? Que aí você fala do comportamento do fogo, exatamente. Sempre quando a gente está mexendo com o fogo, é interessante a gente ver os 3 fatores que levam o comportamento deste fogo. Por quê? Nos incêndios florestais é muito fácil a gente perder o controle desse fogo. E da mesma forma que tem lá no triângulo do fogo o combustível, nós também temos que verificar no comportamento. Qual é o tipo de combustível que nós temos? Por quê? Nós temos 3 tipos de fogo.
no incêndio florestal? Temos o fogo superficial, o fogo aéreo e o fogo subterrâneo. Inclusive, o fogo passa por baixo da terra pelas raízes. Então, nós temos que ter um cuidado muito grande. E isso acontece onde tem o famoso solo de turfa, né? Temos que verificar também a meteorologia, tá? A hora que a gente vai fazer o combate desse fogo, né? A hora que é mais propício a ter uma ignição, o início desse fogo, inclusive a topografia, o terreno, conforme o relevo, vai ser a direção, o próprio vento também vai nos dar a direção e a velocidade da propagação desse fogo. Então a gente tem que cuidar exatamente esses 3 fatores para evitar que haja até uma perda maior ou colocar a própria brigada em risco. Perfeito. Rogério, vamos fazer uma pausa aqui, a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações sobre esse assunto, que é muito importante, repito, ainda mais nessa época do ano, saber como prevenir incêndios, como prevenir a perda do controle sobre o fogo, né, sobre a queima que é controlada. O Rogério está trazendo dicas importantíssimas aqui. Continue com a gente, rapidinho a gente está aqui de volta de Cuiabá. Estamos de volta aqui de Cuiabá, estúdio do canal Rural Mato Grosso. Esse é o Bom Dia, Senar Mato Grosso. Hoje falando sobre prevenção e controle de fogo na agricultura. Quem está aqui comigo, Rogério Fernandes da Silva, que tem todo o gabarito para falar sobre esse assunto, conhece bastante disso, já esteve aqui conosco outra vez. É também, claro, instrutor credenciado do Senar Mato Grosso. Rogério, vamos passar a tela. Você terminou o bloco anterior falando sobre o comportamento do fogo. Vamos fazer uma recapitulação breve aqui desse assunto aqui. Perfeito. No caso aqui, quando nós formos fazer o combate, né, ao incêndio florestal, nós temos que verificar 3 fatores, que são o triângulo do comportamento do fogo. A meteorologia, o clima em si, inclusive isso vai influenciar na hora que a gente for fazer o combate. A topografia, conforme a topografia, o terreno em si vai ser a direção que esse fogo vai tomar, juntamente com a meteorologia, a estabilidade do vento, a direção do vento, e os combustíveis, que vai ser de grande importância na variável pela densidade desse combustível que está envolvido no incêndio. Aqui tem um alerta que essa informação, então, esse conhecimento tem que ser prévio, né? Antes da ocorrência você tem que saber ali como se comporta, quais condições aquela situação, aquele cenário pode configurar aí na expansão desse fogo. Exato, tanto prévio como na hora do combate. Mesmo na hora do combate, a gente tem que prestar muita atenção nas variáveis desse comportamento. Ótimo. Porque conforme a virada do vento, pode também ser a nova direção que esse fogo ele vai tomar. Perfeito. Tela seguinte, condução do calor. No caso, quando nós estamos verificando lá o comportamento do fogo, a gente também tem que verificar as formas da condução de calor e a principal delas é a convecção. O que é a convecção em si? A convecção é o aquecimento do ar, aonde tem um movimento ascendente. E nesse movimento ele pode levar fagulhas, o famoso fogo satélite. Ele pode levantar palhadas e jogar essas fagulhas a centenas de metros para frente, ocasionando novos focos de incêndio. E isso pode deixar, inclusive, até a brigada presa ou um maquinário e deixando a brigada em risco. Além da convecção, nós temos a irradiação, que é o aquecimento lateralizado por ondas calóricas, e a condução, que já é o fogo em contato direto com o combustível. Tá? Perfeito. E tudo isso ele vai acabar nos levando a várias consequências. Essas consequências do incêndio, elas podem ocasionar
vários fatores, entre eles a saúde humana, né, a fumaça, a fuligem causam agravamento de doenças respiratórias, como bronquite, a asma, além de provocar dor de cabeça, náuseas, tonturas e outras doenças, inclusive doenças de pele. Também temos as consequências na economia e na sociedade. Um incêndio, por exemplo, que acabe envolvendo o maquinário, prejuízo que vai ter para a propriedade, né? O aumento do atendimento hospitalar também com os gastos de saúde, inclusive lá com os fatores respiratórios, a interrupção de fornecimento de energia elétrica, problemas com o abastecimento de água, a queda da produtividade agrícola devido à desidratação do solo, as mudanças climáticas, como seca, inundações, tempestades, a segurança e o funcionamento do transporte aéreo, rodoviário, que são prejudicados devido à visibilidade. E, neste caso aí, nós temos ainda o problema dos condutores veiculares que jogam objetos pela janela, inclusive até cigarros, né? E isso acabam provocando esses incêndios. No ecossistema, a morte da biota, que são as plantas e os animais, a eliminação dos predadores naturais, algumas pragas, assoreamento das nascentes, contribuição para o aquecimento global. Também temos as consequências na atmosfera, a perda da qualidade do ar em função do excesso de partículas de gases tóxicos que saem das partes queimadas da vegetação, principalmente o gás carbônico, as alterações na formação de nuvens e nos ciclos, tá? No solo, a perda da fertilidade e da produtividade a partir da segunda colheita devido à redução da quantidade de material orgânico que cobre o solo, eliminação de micro-organismos, perda de minerais do solo, perda da capacidade de guarda de água. Isso tudo vai ocasionar também na parte financeira da empresa, porque eles vão ter que usar uma maior quantidade de insumos, né? A intensificação do processo de erosão e a desertificação, transformação dos nutrientes contidos em vegetais em gases e perda para a atmosfera, transformação dos nutrientes contidos também nos vegetais em cinzas, que podem ser perdidas pela ação dos ventos e das águas das chuvas. Ou seja, né, são consequências aí muito nocivas, né, muito danosas em vários segmentos, vários pontos que você elencou aqui. É sempre importante buscar prevenir de fato, né, Rogério? Exato. Tá? Inclusive, a gente tem que ver que no Brasil são detectados muitos focos de incêndio, mais de 300 mil focos de incêndio, de queimadas e nuvens de fumaça. Eles são responsáveis por devastar mais de 15 mil quilômetros quadrados de florestas naturais e áreas localizadas em propriedades rurais. Tá? Isso aí foi um levantamento que foi realizado em 2015, conforme eu tinha dito. A grande maioria desses incêndios florestais, eles são ocasionados direta ou indiretamente pela ação do homem. Você falou 95%, né? 95% desses incêndios, né, florestais são ocasionados pelo homem. E, infelizmente, isso tudo nos traz as consequências que são várias. Né? Agora, Rogério, vamos trazer para esse ano. A gente vem num ano que está, aqui em Mato Grosso especialmente, está mais chuvoso, né? Tem chovido mais do que o de costume, chovendo bastante no mês de maio, inclusive, né? A gente está encerrando o mês de maio, mas choveu bastante nesse mês. Dá para descuidar? Aquelas pessoas que imaginam que no período mais seco, a partir do mês de junho, né, normalmente tem muita massa seca, né, que pode trazer um risco maior para incêndio. Como choveu muito, a condição ainda é perigosa, é preciso ficar atento a isso. Queria que você falasse um pouquinho com relação a essa condição atual. Na realidade, a gente tem que estar sempre preparado. O fogo ele pode acontecer em qualquer hora e qualquer momento. E
O ideal é que as empresas sempre tenham a sua equipe pronta, sua brigada formada, com todos os equipamentos de proteção individuais, cada brigadista com o seu capacete, luva, óculos, o equipamento pronto para ser empregado tanto na prevenção, aquilo que eu já tinha comentado, e como no próprio combate. Normalmente, se eu chegar numa fazenda e solicitar ali material de sapa, que seriam enxadas, rastelos, ancinhos, a fazenda vai possuir. Mas aonde está esse material? Principalmente na hora do fogo. Tá? Esse material ele está guardado e armazenado em local correto, ele está pronto para ser empregado, né? Os meus aceros, eles estão todos de forma correta, refazer esses aceros uma vez por ano, ou quem sabe até duas, vai depender muito do solo. Então sempre tem que estar pronto para qualquer tipo de ocorrência em incêndio florestal. E principalmente conforme o que você tinha falado, no período de defesa, normalmente ali de junho a setembro, que é o período crítico mesmo, esse material está pronto, tá? Eu já está com a minha brigada formada, a minha brigada está pronta para atuar em qualquer situação que venha a ocorrer. E lembrando que a brigada ela não é somente para o combate a um incêndio, a brigada ela está pronta para qualquer situação de urgência e emergência. Posso ter neste mesmo incêndio aí um companheiro que venha a se ferir e o brigadista ele tem que estar em condições de pegar e fazer esse atendimento de resgate, fazer aquele primeiro atendimento. Então, o brigadista ele não é somente para apagar fogo. E o ideal é que a propriedade sempre esteja pronta para fazer a intervenção no incêndio e quando houver esse incêndio, a propriedade também fazer um acervo, tira foto, registra toda a operação que foi feita naquele combate, quantas pessoas foram empregadas, qual o material que foi empregado. Perfeito, Rogério. Obrigado pelas suas informações, uma verdadeira aula aqui de como prevenir esse assunto tão importante, né? Como prevenir incêndio, como prevenir perder o controle da queima controlada. Espero que você tenha aprendido assim como nós aproveitamos aqui esse período para as informações. Obrigado mais uma vez, obrigado a você que nos acompanhou. Até semana que vem.